Bom, gente, então agora nós vamos começar então o nosso estudo do livro de Joana de Ângeles, Rumo Libertadores. Nós estamos no capítulo 7, que chama Lei de Causa e Efeito. Como a própria Joana diz, né, lá no prefácio, que todo esse livro, ela faz cada capítulo um comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse capítulo 7, que é intitulado Lei de Causa e Efeito, ela se reporta lá no capítulo 5 do Evangelho. Aliás, quem tiver por perto aí o Evangelho, quiser até, eu vou ler um trechinho desse capítulo 5 do Evangelho, item 6. Capítulo 5, qual que é o nome do capítulo do Evangelho? É Bem-aventurados aflitos. E o item 6, a que ela se refere aqui, é intitulado Causas Anteriores das Aflições. Olha só, olha o título do Evangelho, gente, aqui é do Evangelho, tá? Causas Anteriores das Aflições. E olha o título do capítulo que nós vamos estudar, Lei de Causa e Efeito. Olha a ligação que ela vai fazer, né, com a lei da causa e efeito. Eu li esse texto essa semana, que foi no Evangelho no Lar, quando eu abri, foi esse tema. Olha só, tá foi vendo? essa aí. Então, aí agora aqui você vai ver que vai complementar isso que o Evangelho vai trazendo. É isso que é interessante nessa obra aqui, quando ela busca nos textos do Evangelho segundo o Espiritismo, ela faz comentário. Ela vai fazer comentário desse texto. Então, eu achei assim, olha a ligação. Causas anteriores das aflições, e o título do capítulo 7 é Lei de Causa e Efeito. Aí já está a resposta, né? Bom, mas vamos ler. Eu vou ler esse item 6 aqui do Evangelho, é meio longo. Eu vou ler um pedaço dele, tá? Então, assim que diz aqui, ó. Mas causas anteriores das aflições. Mas se há males nesta vida de que o homem é a causa principal, há outros para os quais ele é, pelo menos na aparência, completamente estranho e que parece atingi-lo como que por fatalidade. Isso aqui são palavras do próprio Emmanuel, que está fazendo. São palavras do Allan Kardec, que está fazendo comentário, tá, gente? Tal, por exemplo, ele vai dar alguns exemplos. A perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Não tem um motivo, né, atual. Tais ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir. Os reveses da fortuna, que frustraram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem em semelhantes condições, certamente, nada fizeram na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmo e que os põe à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, enquanto ao lado deles, sobre o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos em todos os sentidos? Eu vou parar por aqui, tá? Porque aí nós vamos, então... vou lançar essa pergunta. Então, a gente vê, por exemplo, né? Vem uma chuva, derruba a casa de um, destelha, destrói tudo. 2 casas mais adiante não aconteceu nada. Fala, mas por quê? O vento só passou na minha casa, destruiu tudo, me deixou só com a roupa do corpo. E o meu vizinho não aconteceu nada. Por que será? Né?
Por que que, às vezes, dentro de uma família, a gente vê, dentro de uma própria família, umas pessoas que, às vezes, olha, não dá nada certo, e tenta, e a pessoa não... E leva uma vida de sacrifício e do esforço. O outro parece que a vida tudo sorri, tudo é fácil, tudo chega fácil, nada acontece, mas por que será isso? Né? Então, é essas questões que ela vai discriminar aqui e nos explicar, né, a razão. Das causas anteriores das aflições, aqui se refere ao Evangelho segundo o Espiritismo, ela, pelo próprio nome do capítulo, Lei de Causa e Efeito, já vai nos dar a resposta. Mas vamos lá, começando a leitura. O acontecimento infausto surpreendeu-te, acarretando uma torrente de lágrimas volumosas, e tivestes desarticulada a vida que seguia em clima de festa. É um problema, talvez uma morte prematura, né? Puxa vida, mas por que isso, né? Tanto sofrimento. A chamada, uma vez eu vi uma palestra do Raul Teixeira, falando sobre bala perdida, e ele falava assim, ele usava a expressão que a bala não é perdida, é bala achada, porque a bala vai exatamente naquela pessoa, né? Porque às vezes tem um monte de criança, pega uma, tem um monte de gente pega naquela, porque não é perdida, ela era bem, tem uma razão que às vezes a gente desconhece, por que aquela pessoa foi escolhida? Então, é essa pergunta, por que eu? Né? Às vezes a gente pode fazer. Por que comigo tem que ser assim? Aí ela continua aqui. A tragédia assomou à porta do teu lar, arrebatando o ser querido que deixou vazio o lugar doméstico, produzindo desespero e estupor, de que ainda não te conseguiste libertar. Perda de um filho, né? É muito dolorido. Mas por que será que a gente passa essa experiência? Por que que alguns passam e outros não? A ordem natural das coisas é os pais irem antes dos filhos. Mas e quando os filhos vão antes dos pais? Por que razão? Né? Qual a mensagem, qual o ensinamento que isso pode trazer? Continuando. A enfermidade sorrateira penetrou o organismo, dilacerando células e órgãos, ao mesmo tempo deperecendo, definhando, né, as tuas forças e convocando-te a receios crescentes para os quais te dizes despreparado. É uma doença, né, sorrateira que vai chegando. Eu estou vivendo na minha família, a minha cunhada, ela está com Alzheimer, ela é mais nova que eu. Ela é bem mais nova. E eu fico, às vezes, eu conversando com meu irmão, né, que não é espírita, é católico, apostólico, romano, e eu fico, por que será? Tem uma razão. Né? E eu vejo, às vezes, já a união mais da família em torno dela, quer dizer, só isso aí já é uma coisa, era uma família que estava meio desestruturando, se unindo de novo, sabe? Então, a gente vê que tem tudo uma razão, né? Que a primeiro momento a gente fala assim, puxa, mas que coisa, né? Por que isso? Mas não, tem uma razão de ser, né? A avalanche de dores que te dominou o espírito ainda permanece avassalando sentimentos e emoções, e somente a penates com ulcerações íntimas consegues prosseguir. As esperanças, acalentadas por anos a fio, se converteram em frustrações amargantes, enquanto a mente, destrambelhada dos controles, interroga com revolta ou grita com desesperação. Por quê? Por que eu? Por que comigo? Né? Aí vamos ver o que ela vai nos trazer. Essa é uma pergunta natural. Graças a Deus que nós temos a doutrina espírita que nos consola. Ela tem esse aspecto consolador no momento que ela explica, né, o porquê. Quando ela responde o porquê, não mais separado, o porquê com interrogação, mas o porquê junto, como uma solução, como uma resposta, como uma explicação. E isso ela acaba consolando a alma realmente aflita, né? São tantas as inquirições que fervilham no pensamento, turbilhonado, quando sobre acúlios
com ferrões, né, espinhos e aflições, que mais facilmente as respostas negativistas, recheadas de pessimismo, se fazem presente em expressões de infortúnio maior e de alucinação irresponsável. São assim, explicações infantis. Porque Deus quis. Aí vem uma pergunta, mas por que Deus quis para mim e não quis para o outro? Por que Deus me escolheu para sofrer a perda de um filho querido, que era meu suporte, que era meu amparo? Por que Deus veio, devastou a minha casa com uma chuva que arrebentou tudo, vou ter que começar tudo de novo? Porque essa doença, né? Aí não, porque você tem que aceitar, porque Deus cria. A gente tem pergunta, mas que Deus malvado, né? Esse que quis para mim. Vamos lá. Não encontraste na filosofia da vida única a resposta para a problemática, não encontrarás na filosofia da vida única a resposta para a problemática do sofrimento humano. Aqui ela já começa a explicar. Numa única vida, nós não vamos encontrar a resposta. Aí pode gerar realmente essa angústia, esse sofrimento, essa dor, né? Essa revolta, essa desesperança. Aí ela continua, é necessário recuar às causas passadas, a fim de compreenderes os efeitos de sombra e dor que assomam pelo caminho das almas. Quer dizer, se a gente não tiver essa explicação das causas passadas, né, de situações vividas, fica difícil de aceitar. Por isso que fala assim, lei de causa e efeito. Talvez o sofrimento que ora nós estamos vivendo, a dor por qual nós estamos passando, é o efeito de uma causa anterior que nós provocamos. Né? Quantas vezes a gente luta, quer ter filho e sonha pela maternidade, a mulher tal, e sonha e não consegue, não consegue, não consegue. Aí a gente olha a mãe que abandonou o filho, que deu o filho, fala, puxa vida, eu queria tanto e essa outra deu, desprezou. Onde está? O que será que eu fiz para não... Que procedimentos eu fiz com o meu corpo, com o meu sentimento, com o meu amor, contra meu próprio corpo, que fez com que meu órgão produtor não é capaz de reter um óvulo. Não sei. Né? Então, se a gente não tiver a resposta na anterioridade da nossa existência, que é única, fica difícil realmente da gente aceitar com serenidade. Né? O homem de hoje são as suas experiências pretéritas. Eu achei essa frase assim, eu até grifei ela. Hoje, nós estamos vivendo a consequência dos nossos atos do ontem. Ao mesmo tempo, isso é muito, muito bom, porque nós já podemos hoje estar construindo o nosso amanhã. Hoje eu posso já estar fazendo atitudes para mim ter uma vida de mais paz amanhã. Então, hoje, eu já posso estar construindo... mas como? Qual a maneira de eu vou viver? Do bem que eu espalhar, da serenidade, da paz, do carinho, do amor que eu vou desenvolvendo hoje. Aquele relacionamento difícil, eu posso já hoje já transformar. Não cobrar tanto, não exigir tanto, não implicar tanto. Entendeu? A gente já pode ir. Para amanhã depois, numa outra encarnação, numa outra experiência de vida, a gente, às vezes, ter aquele companheiro, parceiro, aquele que vai envelhecer segurando a mãozinha, que lindo, maravilhoso. A gente já pode construir hoje. Às vezes, a gente vê assim, pessoas de idade, assim, 80, 70 anos, vai fazer faculdade, vai fazer medicina. Mas para quê? Com 70 e poucos anos, estudar medicina não vai exercer nunca. A gente pode falar. Daqui a pouco vai morrer, não vai nem exercer. Que besteira que a gente fala. Ela pode já estar se preparando para ser médica no futuro.
Já vem com aquela facilidade. Ah, mas eu vou fazer uma faculdade agora com 70 e poucos anos. Ah, quando eu formar, eu já vou morrer. Não, você está estudando para amanhã, é para o espírito enriquecer de conhecimento. Entendeu? Então, nada, tudo aquilo que a gente constrói, não importa o tempo, tudo que a gente constrói para a elevação da alma, é aquilo a gente vai adquirir, aquilo vai ser um atributo que nós vamos enraizar na nossa alma, no nosso espírito, que não se perderá. Por isso que eu achei muito interessante que o homem de hoje são as suas experiências pretéritas. Todas as dores morais e físicas são precedidas de razões anteriores, cujas raízes podem estar em compromissos espirituais negativos desta ou das vidas anteriores. Eu achei interessante esse finalzinho aqui, compromissos espirituais negativos desta, porque às vezes também a gente quer esquecer nosso passado de 20, 30 anos atrás, né? Às vezes a gente fez abusos que hoje já estão trazendo as consequências, né? Ou, se não foi dessas, de outras mais anteriores, né? Ninguém sofre sem própria razão causal, ou, de contrário, a justiça e sabedoria da excelsa misericórdia de Deus não passaria de utopia, quando tudo na natureza nos fala e demonstra a grandeza do Criador. Porque se a gente não tivesse essa explicação das vidas anteriores, seria assim como que uma injustiça, né? Poxa vida, por que por exemplo, nasce uma pessoa com uma deficiência, né? Que ela não consegue nem sobreviver por si própria. Então, ela não consegue nem trabalhar, ela depende da família, depois da família, da sociedade, para ela poder sobreviver. Mas por quê? O que fez aquela família? Que compromisso? E de outro quer ver todos os filhos saudáveis, alegres, tudo certo, tudo se dá bem. Né? Por que isso? Então, tudo tem uma razão. Onde que fica a justiça de Deus que escolhe uns filhos para ele punir e outros não? Será que é punição? É a questão. Ou consequência de atitudes. Né? Por que às vezes a gente vê situações de injustiça, aparente a justiça? Agora, lógico, a gente também nunca deve dizer assim, não, então está sofrendo isso é porque merece. Não, a gente também tem que ter o olhar de misericórdia, procurar, de alguma maneira, atenuar, se for possível. Se a gente estiver vivendo uma situação em que a gente tem como ajudar aquela pessoa a transpor aquela dificuldade, é nosso dever. Porque, senão, nós, com a nossa indiferença, podemos também estarmos criando situação de vivermos situação de indiferença amanhã. Né? Puxa vida, eu estava tanto, ninguém me ajudou. Mas será que você também, em alguns momentos, você também foi fria e indiferente, e hoje também você está colhendo isso? Para você valorizar um gesto de carinho? Mas eu queria... Marli. Oi, Simone. Oi, eu estou quieta aqui, gente, porque eu estou dando muita aula, estou quase sem voz. E aí vocês vão me ver meio quieta essas aulas agora. Mas eu já fiquei me coçando aqui para falar várias vezes. Eu falei, não, eu vou resistir, porque senão eu vou acabar tomando um monte de remédio aqui para voz. Marli, eu estava pensando aqui, né? Nós somos criados por Deus, né? Criaturas divinas, e a gente não consegue ter essa compreensão que ela fala aqui, a grandeza do Criador, né? No sentido de que a gente não consegue reconhecer, né? E ter uma humildade, nos ver pequenos, assim, diante do Criador, não que sejamos pequenos diante dos nossos irmãos, né? Porque somos todos iguais, mas diante dessas leis divinas, né?
Então, eu acredito que a nossa história, enquanto espírito, né, ao longo das eras, foi uma história assim que nós não conseguimos ver essa grandeza do Criador o suficiente para que a gente seguisse as leis divinas. Porque se seguíssemos as leis, a gente não iria cair nesta lei de causa e efeito, né? A gente evitaria quanto sofrimento, né? Quanto tempo perdido também, né? Na nossa história como espírito, né? Pensando aí nas diversas existências, né? Fico pensando nisso. É por isso que os espíritos responderam àquela questão que o Allan Kardec fala, qual que é o principal trave, né, o empecilho para o crescimento humano. O que ele responde? Orgulho, egoísmo. Quer dizer, esse traço de egoísmo, que é muito forte, nos impede de reconhecer que as leis são simples para ser vivida. Por exemplo, eu não posso fazer nada, aí eu quero, mas isso que eu quero vai atrapalhar a Simone. Bom, então eu tenho que parar. Então, não tem um negócio, a gente tem que se perguntar se aquilo que eu vou fazer vai causar algum incômodo, eu tenho que parar. Então, isso é simples, é uma regra simples. Mas como que nós fazemos isso? Ah, não, mas eu quero. Ah, eu tenho direito. Não é assim que a gente fala? E outra, Marli, às vezes a gente não tem nem consciência, né, disso. A gente faz achando que estamos que está tudo certo. Por quê? Porque já fomos criados, a gente traz esses atavismos de que tudo isso era muito natural, né? Matar um outro naqueles tempos lá do livro, né, do Império Romano, lembra as festas lá que eles ficavam um matando o outro lá nas festas do Império Romano, né, os gladiadores lá, assim, ou seja, se chega ao ponto de destruir, né, olha de onde a gente veio, né, a gente destruía o nosso próximo, né, então esse amor ao próximo, para quem destruía o próximo, a gente ainda tem, né, essa questão. Pode ser que a gente não tenha coragem de matar uma pessoa, mas as ofensas, a agressividade, não é? Isso ficou. Então, realmente, para converter tudo isso, né, para essa mudança aí, ela é bastante penosa para a gente, né? Quando a gente se vê, a gente está preso lá naquelas questões, né? E a gente vê, assim, ainda, se bem que eu acredito que nós já estamos assim bastante evoluídos, já somos capazes de pensar, mas muitas vezes a gente vê pessoas assim que fazem coisas assim que é tão simples. Eu tenho um vizinho que não é vizinho de porta, é vizinho de rua, que ele faz festa, ele bota um som, gente, no final de semana, que é terrível. E aí eu moro em condomínio, aí o síndico fizeram uma comissão, foram lá pedir para ele. Ele falou, mas eu tenho direito, eu posso. Assim, ele tem direito, mas não podia baixar um pouquinho mais a música. Né? Ainda se fosse uma música boa, como nós vimos lá na descrição lá da Lívia, uma música só. Não, é uma música terrível, né? Sabe? Aquilo dói, você tem que fechar toda a janela, você tem que ligar o ar-condicionado, televisão alta. Mas ele falou, não, até meia-noite é horário tal, eu tenho direito. Você vai brigar com uma pessoa dessa? Não. O que você vai fazer? Rezar para que ele seja iluminado, para que o anjo de guarda dele lá consiga influenciar para ele diminuir um pouco. Eu não podia fazer, eu quero fazer uma festa na minha casa, quero. Vou pôr uma música que eu gosto de ouvir, vou, mas para o meu ambiente aqui, não preciso fazer um som para a quadra inteira ouvir. Entendeu? Não, quer dizer que então são coisas assim pequenas, sabe? Mas que aí eu pergunto, não estou desejando, pelo amor de Deus, de repente essa pessoa um dia vai vir com um problema auditivo. Ou mesmo nessa encarnação de tanto escutar música alta, gritando, pode afetar o tímpano dele, lesar, entendeu? Então, é a mesma coisa, você, às vezes, uma pessoa negativa, maldosa, vê maldade em tudo, aí vem com problema de voz, não estou falando de você, viu, Simone? A pessoa vem
vem com falta de voz, não consegue expressar. Às vezes destilou tanto veneno, né? Porque Jesus não falou, não é o que entra, mas o que sai da boca do homem que o maltrata. Não é o que ele come, é o que ele bota para fora, porque ele vai expressar através da sua fala o que ele tem dentro no coração. Então, às vezes, aí a pessoa vem com problema de falta de voz, dificuldade, qualquer coisinha. Deve ter feito alguma coisa. Não, Marli, não cabe julgar, né? e eu acho que nesse quesito aí, né, por exemplo, a gente estou falando em geral aí, né, quando a gente tem que estar falando sobre o evangelho, né, a gente estudando, às vezes dando, né, ou palestrando, ou dando as aulas e tudo, e enfim, os estudos. Certamente, no passado, a gente usou a fala para falar muita coisa errada, né? Então, isso eu estou falando a gente, assim, os espíritas, né? Os trabalhadores em geral, né? Então, a gente usou a fala para falar muita coisa que desvirtuou muita gente, né? Sim. E aí, agora, nós estamos aí resgatando, graças a Deus, né? Com a bondade, a misericórdia de Deus, a gente está resgatando. Aí tem hora que os companheirinhos vêm e dão uma atrapalhada, né? Fala, você falou muita besteira, agora, peraí, eu vou te, né? Não vai ser tão fácil assim você corrigir. E aí a gente sofre essa influência negativa, né? Assim, ao longo né, do nossos trabalhos, das nossas atividades, às vezes fica assim, você não consegue falar, né? E é bem isso que você falou mesmo. Eu concordo em gênero e número que você falou, sabe? Porque dependendo do local onde nós estamos colocados, ou das obrigações que nós somos responsáveis, aí a gente tem que usá-la de maneira mais... Então, se você tem a palavra, você tem uma responsabilidade muito grande. Você não é só a preocupação do que eu vou falar para o outro, mas aquilo que eu vou falar para o outro, também a primeira pessoa que tem que ser atingida sou eu. Né? Quer dizer, como que eu vou falar de amor se eu vivo na minha casa? Não tem uma mensagem no Evangelho? A pessoa fala de amor, o pai é um déspota dentro de casa e vai falar de bonito? Não, é interessante. Eu já contei isso para vocês e vou repetir. Eu lembro uma vez que eu estava lá em Corumbá. Eu morava em Corumbá nessa época. E eu fui estacionar meu carro e eu tinha que ir no banco, já estava quase fechando, enfim. E eu fui para estacionar e eu vi uma vaga bem na frente do banco que eu ia. Eu falei, oba, que merda. Na hora que eu ia me preparar, uma pessoa bem mais esperta que eu fez a manobra e entrou na minha vaga. Menina, na hora, assim, mas me deu uma vontade de xingar, sabe? Mas aí, na hora, mas foi assim, tudo simultâneo. Na hora eu pensei, meu Deus do céu, mas eu falo lá no centro espírita, na quinta-feira, e se essa pessoa estiver sentada lá? Já pensou eu falando do evangelho e a pessoa estiver sentada e falar, pô, você me xingou aquele dia e agora aqui. Então, na hora, sabe, foi assim, foi uma coisa assim, que funcionou tudo rapidinho. Me deu vontade e eu raciocinei, parei. Falei, bom, não, vou fazer a volta no quarteirão, vou procurar outra vaga, se eu conseguir entrar no banco bem, se eu não conseguir, amém, amanhã eu entro, saio mais cedo de casa, sabe? Mas então você vê. Então, quando é aquilo que você falou, você está falando, você está expondo, mas espera aí, você está expondo para quem? Primeiramente para você. Eu vou falar de uma coisa que eu posso não viver na plenitude, mas eu não estou nem me esforçando. Não está servindo para mim para nada, só para os outros. Eu vou apontar o dedo para o outro, eu estou apontando um dedo, tem 3 virados para mim. Enfim, então, essa de uma resposta. Esse exemplo que você deu, Simone, é uma coisa assim que me faz refletir todos os dias. Antes de dar uma bronca, antes de reclamar, peraí, isso aí, para mim. Aquela recomendação que
Agostinho, Santo Agostinho diz, né, de toda a noite. Eu não estou dizendo que eu faço isso toda noite, não. Mas é uma recomendação perfeita. O que eu fiz para os outros? Não é o que os outros fez para mim, mas o que eu fiz? O que eu contribuí para o ambiente, para o meu lar, com as pessoas? Quer dizer, essa preocupação que a gente deve ter realmente para evitar passar por esses dissabores, né? Que a vida vai nos dar de volta daquilo que nós demos a ela. Né? Isso que é a lei da causa e efeito. O efeito é consequência de uma atitude anterior. Então, se a gente vê uma pessoa que está sempre se dando bem, provavelmente foi uma pessoa que espalhou o bem na sua trajetória. Né? E hoje ela está colhendo esses frutos, e colherá amanhã, porque ela continua na sua trajetória de crescimento. Então, continuando aqui. É indispensável mergulhares a mente e o sentimento na oração, quando surpreendido pelas chamadas tragédias do cotidiano. Olha aqui a Joana sendo Joana, né? Ela recomendando. Como é que nós temos que agir? Porque nós vamos, em determinado momento da vida, nós vamos nos ver diante de uma situação constrangedora. E o que nós temos que fazer? Ela fala assim, ó, mergulhares a mente e o sentimento. A mente e o sentimento, não é só um ou outro, é junto. Porque, né? E acreditar, né? Quer dizer, aquilo que a Simone lembrou, nós somos filhos de Deus, nós não fomos criados para sofrer. Se hoje estamos sofrendo, é consequência não da vontade de Deus, mas nossa consequência. Por ele nos amar, ele nos deixou livre para escolher. Porque as escolhas, tanto boas como más, elas vão proporcionar ao nosso amadurecimento. As boas, ótimo. As más vão nos levar a um arrependimento, a uma reparação, a uma aprovação, e isso vai nos tornar mais fortes. É da lei dele. Por nos amar, ele respeita. Eu acho que um exemplo daquela parábola do filho pródigo, eu acho assim de uma profundidade, como todos, mas essa me toca particularmente, né? Porque aquele filho falou, eu quero o que é meu, aquele que foi embora. E o pai podia ter falado, não, você não está maduro. Eu acho que eu faria isso. Né? Não, você ainda não está maduro. Não, eu não vou te dar, não. Você vai gastar tudo. Você vai fazer um monte de besteira. Não, eu vou segurar aqui, você vai ficar aqui comigo. O que o pai fala? Ah, você quer o que é seu? Muito bem. Sabendo, respeitou a escolha. Está aqui, isso aqui é a sua parte. Né? Ele foi e gastou tudo que tinha. Passou, desceu lá no fundo do poço, dividiu comida com os animais, com sobra com os animais. Aí ele falou, não, aí ele caiu em si. Aí eu vou voltar. E o que o pai fez? Ah, agora você está voltando, né? E eu que te falei, não fez uma festa. E o que fala para o outro irmão? Ele estava perdido, agora ele se achou. Então, vamos fazer uma festa para recebê-lo, porque ele estava perdido. Então, é isso que eu falo, quer dizer, assim, vamos nos conscientizarmos que somos filhos, que nós tivemos essa liberdade. Né? Então, continuando aqui. Enquanto o ser não se liberta dos gravames a que se vincula por impositivo do resgate intransferível, não lhe desaparecerão as consequências aflitivas. Por isso, à doutrina espírita cabe a luminosa tarefa de aprofundar sondas de investigação na panorâmica das vidas, a fim de explicar as razões dos sofrimentos e, ao mesmo tempo, ensejar a reabilitação dos comprometidos mediante o contributo do amor através das mãos sublimes da caridade. É interessante a gente observar aqui que mesmo nós, reconhecendo que as pessoas e que nós sofrem, isso não nos deve endurecer o coração.
assim, não, está passando isso porque merece. Não, pode merecer, não nos cabe julgar. Não é nós que vamos julgar se a pessoa merece ou não merece. Isso não deve endurecer o coração e, sim, desenvolver a caridade. Então, a gente vê uma família passando necessidade. Por que ela está passando necessidade? Porque merece. Em termos, vamos dizer assim, se a gente for analisar a justiça divina, né? Por que o outro vizinho lá não sofre desse mesmo mal? Agora, isso não quer dizer que, por causa que ela deve estar sofrendo porque merece, porque deve ter feito isso, deve ter feito aquilo, não cabe nos ajudar, julgar, mas sim nos cabe ajudar daquilo que nos for possível fazer. Né? Por isso que ela diz aqui, contributo do amor através das mãos sublimes da caridade. O sofrimento que a pessoa está vivendo é injusto? Não, é justiça. É consequência do tipo de vida, das escolhas que a pessoa fez. Agora, cabe a gente a ser o Cirineu. Jesus estava levando lá a cruz era ele que colocou no ombro dele. Aquele Cirineu foi lá, vou te ajudar um pedacinho. Mas quem foi crucificado não podia ser o Cirineu, não, deixa que eu vou ser crucificado no seu lugar, não. A crucificação era de Jesus. A ele, aquele exemplo, ele que tinha que ter dado, era dele. O Cirineu ajudou. Então, vamos dizer, a pessoa não nos cabe julgar, o que ela fez para merecer isso? Não interessa. Nesse momento já não interessa. Mas se a gente puder ajudar para que aquele momento torne-se um pouco mais brando, é nosso dever. Em todos os acontecimentos humanos atuais, vigem os fatores agravantes e atenuantes com que o espírito ascende nos rumos da felicidade. Olha aqui, ela diz 2 fatores, agravante e atenuante. Tem aquilo que agrava, tem aquilo que... Né? Às vezes a pessoa vem com um projeto de passar por determinadas situações aflitivas, mas pela conduta de vida, pela maneira como ela se dispõe, como ela enfrenta, aquilo ela pode receber, vamos dizer assim, né? Em vez de ser uma doença gravíssima, fica com uma doença que ela pode ir administrando, que ela pode realmente, ao invés de uma doença fatal. Não tem aquela mensagem no Evangelho que a pessoa veio com uma programação de perder um dedo e perde uma falange, por causa das atitudes que ela desempenha, atenua, não há necessidade de passar aquela provação. Né? Então, isso também são os atenuantes. Ele também pode ter um agravante. Vai reclamando, tudo está ruim, tudo revoltado, nada está certo. Ela vai agravando aquela situação. Né? Não te rebeles hoje em face das angústias morais ou diante das enfermidades deformantes que galvanizam corpos e almas. Espera com afinco a misericórdia de Deus e porfia no bem, mesmo que estes sejam momentos de gravidade da tua existência. Então, olha só, porfia no bem. Espera, tenha esperança, que aquilo é como a Lívia disse, se os homens pudessem entender que aquelas lágrimas era tão pouco diante da beleza que a espera no futuro, não reclamaria tanto. Né? Aí ela diz aqui aquelas frases curtas que eu gosto muito da Joana. O que agora não recebes, fluirá depois. O que ora te falta, chegará mais tarde. Não desblateres, não desbateres, não grites, não berre, né? Não te apresses, não fujas das responsabilidades. Então, assim, essa aqui me lembrou muito aquela oração que o Divaldo faz no final das palestras, né? Agradece pelo se eu não tenho um lar, né? Mas se eu não tenho um casebre, mas lá na outra vida eu terei. Se hoje eu tenho afasia, lá eu falarei. Se eu não tenho as pernas, mas lá eu terei. Quer dizer, é exatamente espera. Não se desespere,
né? Esse momento é um momento muito rápido diante do que possa esperar no futuro. Amanhece para a tua vida um dia de bênção, agora quando sofres. Semeia a esperança e persevere no amor. O amor, fortalecerá a tua vida, auxiliando-te a sair das trevas momentâneas dos padecimentos, em jornada de paz e êxito, no rumo do mais tarde ditoso. Quer dizer, espera, continue no bem, não entre em desespero. Todo efeito em angústia é defluente de débitos que te compete superar e corrigir. É dívidas. Você contraiu dívida com o banco, tem que pagar. Ah, eu não queria pagar. Não. Você pegou o dinheiro, agora você tem que pagar, né? Engendra causas felizes hoje e desfrutarás dos resultados benignos e amenos por vindouros. Olha que coisa interessante. Hoje nós podemos já estar preparando o nosso futuro. Não é interessante isso? Como é que coisa boa? Eu achei isso aqui tão bom, sabe? Quer dizer, hoje eu posso já estar preparando, eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter uma família boa, então eu preciso gostar das pessoas. Eu não posso reclamar de tudo quanto é parente que eu tenho, do meu marido, dos filhos. Ah, esses meus filhos chatos. Ah, porque eu não posso. Eu tenho que aprender a gostar deles, porque amanhã depois eu quero ter uma família compreensiva, uma família legal, uma família... Hoje, puxa vida, é uma confusão, uma brigaiada, um desentendimento, mas você tem que romper isso. A gente tem que romper essa negatividade que muitas vezes nós mesmos colocamos na nossa vida. Essa é a grande verdade. Às vezes nós mesmos criamos situações de lamúria, de rementação, de queixa. Para com isso, né? Isso a gente pode hoje, se hoje nós estamos sozinhas, sonhando com um companheiro, com uma alma gêmea, ela está guardada em algum lugar aí. Eu costumo falar, minha alma gêmea deve estar por aí. Eu espero, olha, aguenta a mão aí que eu estou chegando. Aguenta a mão aí, vamos continuar. Porque agora, se a gente começa, porque eu sou sozinha, porque eu sou lamentável, né? Porque ajudei isso, não sei o quê. Porque... Às vezes a gente é tão maldosa que a gente olha a vida dos outros, lá, fulano, lá. Porcaria, só faz um monte de coisa errada lá. Ainda acha gente que gosta dele, ou que gosta dela. Deixa a vida do outro, cuida da sua, né? Eu quero ler, só para terminar, porque quando a Cida mandou uma mensagem, acho que no grupo do coral, viu, Cida? Eu achei tão legal que eu queria ler, porque veio casar com isso que nós estamos aqui estudando. A mensagem não tem autoria, tá? É assim: os caminhos de Deus podem ser difíceis, mas os seus planos são perfeitos, não é? Eu falei, gente, mas olha, isso aqui casa perfeitamente. Quer dizer, os caminhos, às vezes, a gente não entende o porquê do sofrimento, mas tem um plano, tem uma razão. Esse sofrimento que hoje pode parecer difícil é uma estratégia que Deus fez para que a gente amanhã aprendesse a valorizar. A gente só valoriza a luz depois que a gente vive na escuridão. Não é verdade? A gente aprende. Então, a gente só aprende através da dificuldade. Ainda temos essa característica infantil, eu atribuo isso, de aprender através ainda de coisas negativas, né? Infelizmente. E aí, gente, alguma colocação? Deixa eu marcar aqui, hoje é 19, né? Gente, mas está passando muito rápido o tempo, hein? Eu acho que foi muito bom, Marli, né, a gente refletir, né, poder... Muitas vezes a gente até sabe, né, já viu essas lições, mas eu acho que aos pouquinhos vamos nos conscientizando cada vez mais, né? E o sentimento de gratidão que a gente tem que ter, né? Porque a gente nem imagina o quanto Deus não alivia nossas dores também, né?
Será que não poderia ter sido muito pior e a gente está tendo um monte de lenitivo? Falar, não, vou dar mais uma chance para ela, vou dar mais uma, né, para ver se ela acha o caminho correto. Às vezes a gente está no lucro, vamos dizer assim, né? Eu costumo dizer, eu falo assim, eu acho que ainda estou devendo para Deus, porque, né, porque, assim, são muitas bênçãos que a gente recebe também. Mas com aquela visão negativista que você comentou ali, né, que a gente fica preso parece que no que é ruim, e não tem olhos de ver essas, né, tantas coisas boas que temos, né, os momentos, a maior parte de nossa vida com saúde, com plenitude das nossas capacidades, né, para exercer nossos trabalhos, né, então eu acho que é uma mudança, né, para ter essa gratidão, né, uma mudança de foco mesmo, né, na maneira de enxergar, né, porque os problemas nos perturbam e eles virão, né, sofrimentos, as provações vão vir, não tem como, a nossa história aí já diz, né, basta olhar para trás, né, na história da Sim. humanidade, não tem, né, e aí é o causa e efeito aí com a gente, né, Uhum. É não tem interessante jeito. que, às vezes, a gente se envolve tanto com a dificuldade que a gente não olha um pouco para baixo. Se a gente pudesse olhar um pouquinho para baixo, a gente vê que tem pessoas com situações bem mais difíceis. Nossa, nem se fale, sempre tem, né, Marli? Sempre tem. Problemas de ordem moral, problemas de ordem financeiro, de saúde, de dificuldade, né? Às vezes que a gente nem consegue imaginar, né? Às vezes a gente fala assim, como que a pessoa vive com isso? E a pessoa vive. E às vezes a gente tem tanto, como você falou, assim, tanto, e a gente não valoriza. Mas vai perder uma dessas coisas. Aí a gente aprende. Cida, eu acho que você queria falar alguma coisa, Cida? Não, eu ia te falar que você colocou bem isso daí, é o que nós estamos passando hoje, o encontro de nós mesmos, né? Então, cada vez que a gente se encontrar, se entender e relevar tudo as dificuldades que ainda temos, a gente vai achar felicidade. Bom, gente, eu acho que era isso que nós tínhamos. Alguém. E alguém quer fazer a prece? Estefânia, quer fazer a prece para nós? Ué, Acho que cadê Estefânia? eu acho que ela fechou, às vezes deve que dar uma saidinha, né? Fechou o vídeo. Mas eu posso fazer, Marli. Vamos fazer, então. Vamos acompanhar a Simone, então, em pensamento. Vou gastar bem, né? A voz, né? Gastar na prece. Quem sabe eu recupero ela. Recebe eflúvios aí na sua Quem garganta. sabe, né? A gente tem que ter fé, né? Então Uhum. vamos lá, que Jesus nos envolvendo, como sempre solicitamos, pela nossa imensa necessidade, que Ele possa consolar nossos corações diante das nossas dores, nos acalentar a alma, trazer aquela visão esperançosa, visão de fé, diante das maravilhas que existem, que nossos olhos ainda não conseguem ver, estão fechados, estão com uma visão curta. Nos ampare, Jesus, tu que és a nossa luz, tu que nos traz essa paz imensa a nos envolver em nossos lares, nos ambientes aos quais estamos neste momento em reunião. Ampara-nos, Mestre, sempre em nossas dificuldades, que possamos caminhar um pouquinho mais próximos a Ti, entendendo, Senhor, tendo a compreensão, tirando essas revoltas do nosso coração, tirando todas essas dificuldades, esse emaranhado de sentimentos, às vezes, ruins. Nos auxilia, Mestre. Ampara-nos sempre, em todos os momentos. Queremos agradecer a essa aula, esse ensinamento, e tudo que temos recebido, e todas as possibilidades e oportunidades que surgem em nossas vidas.
Sê conosco hoje e sempre, e nos ampara, Mestre, despendendo luzes e bênçãos a todos esses ambientes. Que assim seja, né? Graças a Deus. Pronto, Que assim gente. seja, meninas. Olha, tudo de Muito pra bom, vocês. gente, estar com Obrigada, vocês. Tchau, tchau. Ah, eu acho que na sexta que vem nós não vamos ter, viu, gente? Porque tem um feriado aqui. Vocês que são de fora, as meninas de fora, a Renata e a Maria Ivone, a gente tem um feriado municipal daqui de Campo Grande. Aí, próxima sexta, a gente não deve ter, tá? O estudo a gente costuma, no feriado, deixar. E aí, retomamos aí depois, né, Marli? Isso, se Deus quiser. Ok? Tchau, gente. Deus Bom quiser. Beijo Tchau, para todo tchau. mundo. Tudo de bom, gente.